de um Voyage 87, mas hoje vai dirigir a cidade mais poderosa do Hemisfério Sul, Pablo Marçal! E aí, gente? Olha aí, ó, sai direto da água. E aí, gente? Aí sim. E aí, como é que vocês estão? Belezinha? Hoje eu vou trazer um convidado e a gente vai entrevistar um convidado que nasceu no Capão Redondo. Tem uma música lá do Racionais. Como é que é? Canta aí. Só quem é de lá sabe o que acontece. Essa você não sabe tocar não, tio. Sabe não. Vocês é tudo playboy. É playboy, aí ó. Sabe tocar tudo, menos Expresso da Meia-Noite. Sabe não, dá pra ver. Não vai tocar não. Coloca a imagem do nosso convidado aqui, que com muita honra, alguém que tem superado. Pode pôr a imagem dele aqui. Alguém que tem superado. Esse cara que venceu na vida, veio da quebrada, mas não esqueceu a quebrada. É um cara que vocês vão conhecer. Alguém, o Flávio Almeida, que é um dos caras que abriu a porta para mim, né? Porque eu consegui entrar na comunidade através dele. E isso tem mudado a minha realidade como pessoa. Uma salva de palmas para esse guerreiro brasileiro, paulistano, Flávio Almeida. Aê! Seja bem-vindo. Tome seu lugar. Aí sim. Vocês ficam decepcionados que eu não espero a frase terminar, né, mano? E aí, Flávio? E aí, Pablo? Firme ou não? Firme, graças a Deus. Primeiro, obrigado. Mais do que nunca. Amém. Primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite. Segundo, obrigado por você ter aberto a oportunidade de eu poder ver aquela realidade. Existem comunidades, existem periferias, existem favelas e existem campos de concentração na cidade de São Paulo. Sabe o que é campo de concentração? Um povo largado para morrer. Isso existe aqui em São Paulo. E obrigado por você me dar a chance de ver. E eu quero discutir isso. O Flávio não é um Zezé de Camargo ainda. Ele não é uma pessoa que tem milhões de seguidores, mas tem milhões de motivos para acordar todo dia e ajudar essas pessoas. Isso me encanta bastante. Eu quero uma salva de palmas para esse cara. Sim, toda glória. Parabéns. Obrigado. Flávio, fala de você para as pessoas te conhecerem. Você é um líder comunitário, nasceu no Capão Redondo. Explica o que é o Capão Redondo para a galera do Brasil e do mundo que está acompanhando isso aqui. Capão Redondo é a região sul de São Paulo, uma região periférica. É chamada de Capão por causa de uma moita, né, de formato de uma moita. Então, tem o formato de uma moita que chama Capão. Eu sou nascido e criado lá. Brevemente, a minha história é: meu pai foi embora de casa quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Minha mãe se tornou alcoólatra por conta dessa separação. E os meus 2 irmãos mais velhos adentraram o crime, a vida do crime. E eu era a criança mais nova nessa bagunça, né? Então, desde os 9 anos, de 9 para 12 anos de idade, eu vivi de fato tudo que você viu naquelas comunidades. Aquele abandono que você viu das crianças ali sem o mínimo, a gente acabou conhecendo de perto, né? Que é a escassez de alimentos, a gente não chegou a passar fome, graças a Deus, mas assim, a ponto de, minha mãe já guardou pele do frango para ser a mistura, sabe? Compra o frango e guarda a pele, porque ali dá uma esticadinha nos dias para a gente ter as nossas refeições. Então, eu desde os 12 anos, quando eu comecei a trabalhar, meus irmãos já tinham partido para a vida do crime. Meu irmão mais velho tentou ser atleta de basquete, infelizmente ele não teve muito sucesso. Posteriormente ele está preso, inclusive, hoje. O meu outro irmão faleceu num assalto a banco. Só que eu nunca, nem usei droga e nunca roubei. Assim, eu nunca me vi naquele cenário de crime, assim, ganhando a vida fazendo aquilo. Até porque o meu irmão que morreu, ele me dava muitos conselhos, né? E ele, apesar dele ter entrado na vida do crime... Ele era o mais velho? O que morreu era o do meio. E uma realidade que as pessoas não conhecem da periferia é que nenhum criminoso quer os filhos no crime. Nenhum criminoso quer que o filho herde a biqueira, ou que aprenda com ele como que rouba um banco. Nenhum criminoso quer o seu filho vivendo o que ele está vivendo. Porque o crime
para algumas pessoas que não conhecem a realidade da periferia, ela é uma opção. Né? Ah, entrou no crime porque é vagabundo, entrou no crime porque não quer trabalhar. Deixa eu só fazer uma pausa. Nós estamos diante de um momento no Brasil, ou a gente aprende a virar gente, ou então a gente vai perder 100% da nossa humanidade. Eu vou falar uma coisa que eu vou agradar alguns e vou desagradar outros. Mas como cristão, eu não sou a favor de bandido bom, bandido morto. Bandido precisa ser restaurado. É isso. Se você enxergar a realidade dessas pessoas, é claro que, se o cara está insistindo ali, querendo tirar a vida do policial, ele já saiu a bola dele no sorteio, ele vai morrer, não tem o que fazer. Exato. Só que a gente não tem que alimentar esse ódio, a gente precisa tratar a causa, e não ficar falando de efeito. O cara acordou para meter uma fita, ele está pedindo para levar um tiro, ponto, ele assumiu esse risco. Exatamente. A sociedade, que é nosso pacto, vem em primeiro lugar, mas pisando nesses lugares, ouvindo a história de alguém, 3 irmãos, um está preso, o outro foi morto, e o outro está ajudando as pessoas a não entrarem por esse caminho. Se você entender a realidade, eu vim de periferia e vi amigos meus indo embora para o crime também, e não tem o que fazer. Exato. Algumas crianças, quando eu fui jogar com elas lá na Vila União, Sim. eu perguntei, alguém aqui quer ir para o crime? Por mais que sejam pequenas, algumas pessoas riram, acharam interessante, aquilo ali é uma realidade. Elas querem. Aquilo ali não é uma perda para eles, é o lugar onde eles veem a prosperidade. Olha que loucura. Exatamente. As crianças enxergam a prosperidade ali. Eu te pergunto, quem não quer ser próspero? O caminho de todo menino eu quero ser jogador de futebol. O cara é bom? Ele vai seguir sonhando. O cara não é bom? Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, então vou virar polícia. Sabe o que acontece? No meio do caminho, ele vê alguém prosperando rápido e fala, cara, se esse cara prosperou, continua, tá tudo certo com ele tá aí aparecendo todo dia, é isso que eu quero. Olha a cabeça da criança. Então, se você entender de fato o que está acontecendo na periferia, vamos resolver a Cracolândia. Resolve a periferia, amigo. Resolve essa classificação para mim é bem simples. Quem está enfiado no esgoto, sem condição nenhuma, para mim é um campo de concentração e acabou. Aquilo lá não chama favela. Favela é um lugar onde as pessoas estão bem ali, não como deveria, mas elas se amam, elas servem umas às outras, a casa de um pega fogo, todo mundo dá conta. Agora a gente enfiar dentro do esgoto é uma situação que tem que acabar o mais rápido possível. Então, quando você fala isso, cara, tocou muito fundo no meu coração, porque só quem passa por isso tem essa dor e entende o que é essa fala. Dentro disso, eu sempre pergunto para as pessoas, Deus me deu acesso a algumas pessoas de melhor poder aquisitivo. E sempre essas pessoas me ajudam com as ações de entrega de cesta básica, as festas que a gente faz para as crianças. E participando desse ciclo, eu sempre já ouvi várias vezes pessoas dizendo exatamente isso, que o bandido tem que morrer, o bandido tem que morrer. E eu tenho um irmão preso, né? Tipo, eu não quero que o bandido morra, não quero que todos os bandidos sejam assassinados, eu quero que eles todos sejam restaurados. Só que eu pergunto para as pessoas assim, quando você se preocupou com uma criança de 5 anos da favela, da periferia? Quando você se deu conta que aquela criança precisa de atenção? Porque eu até te perguntei no dia que a gente foi numa comunidade lá na Travinha, falei, o que a gente pode fazer hoje por essa criança de 9 anos? É quase nada. Só que a gente espera ele ter 18 nessa tragédia social para cobrar dele um comportamento adequado. Então a gente cobra dele com 16, 17, 18 o comportamento adequado que nós não participamos para atenuar a dor dele. Então nós não assumimos nenhuma responsabilidade que o governo faz, não assume nenhuma responsabilidade, porque uma das coisas que o Felipe Sabará me falou, olha, o Pablo quer conhecer uma periferia. Eu falei, cara, será que ele é politiqueiro igual aos outros? Mas, assim, ele tem outras formas de fazer a politicagem comum. Conhecer a periferia não é comum dos políticos, eles não põem o pé lá onde você tem posto, eles não têm ido lá onde você vai. E aí quando a gente começou a andar nas periferias, nas comunidades, que você viu a realidade, que você começou a frase que me tocou, e eu tenho levado isso até como argumento para alguns questionamentos, que foi assim, uma transformação na minha cabeça, foi quando você falou para mim assim, todas as comunidades que eu pôr o meu pé, eu vou ajudar, com política ou sem política. Aquilo para mim foi a demonstração de uma preocupação
que vai além da política, porque o político hoje ele é profissional. Eu já apoiei o PT, eu já levantei bandeira do PT. Só que o que aconteceu quando o PT adentrou o poder? Falei, problema resolvido. Fomos abandonados 2 vezes. Porque a gente já não estava sendo mais abandonado pelo político que nunca olhou para a gente estava sendo abandonado pelo político que nós levantamos. Nós estávamos sendo abandonados, nós não estávamos mais sendo abandonados, nós estávamos sendo traídos. Uau! Porque depois que a gente cresce, depois que a gente tem acesso à informação, a gente percebe que os políticos de modo geral, e aí eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade, em especial a esquerda, ele precisa do pobre, senão ele não consegue se manter no poder. E uma das coisas que eu venho dizendo para as pessoas é que o político não pode trocar o que é essencial como se fosse um prêmio. A rua está toda esburacada. Asfalta a rua, vai alguém e põe uma faixa colocada pelo vereador. O bairro agradece o vereador pelo asfalto. Aquilo é obrigação. Aquilo não é favor. Aquilo não merece nenhum tipo de crédito a mais. Aquilo é o mínimo. Só que as pessoas, elas pegam o mínimo e transformam em troca. Então eles vêm, pegam o ouro do pobre, pegam o ouro da população em troca de migalha. E quando eles conseguem algumas coisas para a gente que são essenciais, a gente tem que agradecer, a gente tem que... Uau! Ele foi trabalhar hoje e conseguiu fazer o que é obrigação. Está errado. Enquanto a população enxergar a política do jeito que a gente está enxergando, enquanto o povo ficar se degladiando, escolhendo quem merece morrer e quem merece viver, a gente não vai chegar em lugar algum. Porque eu sou conservador, eu sou de direita, mas eu não quero ladrão morto. Não quero ladrão morto, eu não quero. Eu não quero que matem minha família. E eu não tenho vergonha nenhuma de ter vindo da família que eu vim. Eu tenho orgulho de ter a minha mãe, que depois de ter problema com álcool se converteu em uma baita de uma mulher guerreira. Eu tenho orgulho do meu irmão que está preso, porque apesar dos erros que ele cometeu, ele está pagando. E é um grande homem de caráter. É o cara que, se falar para você que vai fazer, ele perde o que tiver que perder para cumprir. Então eu aprendi a ser homem nesse meio, de pessoas que a sociedade queria matar. E me tornei um agente social. Cara, a coisa mais pesada que você falou, 2 coisas muito pesadas. A primeira foi, existiu um abandono do sistema, vocês elegeram um povo que não abandonou, traiu. Eu acho que eu nunca falei disso na internet, mas eu já acreditei no Lula. Eu sou fruto de escola pública, eu acreditava naqueles papos furados de Karl Marx. Eu já fui no comício do Lula. Me perdoe, Brasil. Aquilo me arrepiava, rapaz. E eu falava, até que enfim os pobres vão ter vez. Eu acreditei naquele canalha. E aquela conversa fiada, melhor presidente da história desse Brasil, e o pau quebrando, e a gente arrepiava no comício umas 18 vezes, 13 vezes de arrepio. Aí a gente ficava loucura, aquele negócio, eu falava, agora vai! Vai aonde? Foi em lugar nenhum. Se o povo se levantar, nunca mais vai acreditar nesse tipo de conversa. Na nossa querida cidade de São Paulo, já passaram 3 governos do PT. E eu sempre pergunto, essa favela, a gente foi no Panorama ontem? Sim. Conjunto Panorama. Foi em Olaria também. Jardim Panorama. Jardim Panorama. Olaria, né? Olaria e foi uma outra. Beira Rio. Eu perguntei lá no Panorama, os caras, mano, isso aqui tem 80 anos. 80 anos? Parece que essa favela começou semana passada. Ainda com barraco de madeira, né? Com barraco de madeira. Tem 80 anos que vocês estão aqui. Aí o cenário é um absurdo. 80 anos de uma favela e o shopping mais rico do país, dentro da favela praticamente, assim, na rua do lado, Cidade Jardim. E é engraçado que o prédio de Cidade Jardim não tem os atendimentos, as coisas do prédio, não fica virado favela. Eles põem tudo estoque para nem olhar para aquele lugar. Eu fico perguntando, cara, só fica as caixas, né? Aí eu fiquei me perguntando, esses canalhas vieram aqui por 3 mandatos. Os canalhas por 3 mandatos. E os que prometem também. Os 2 grupos com 3 mandatos. Significa quanto tempo? 24 anos. As pessoas estão lá 80 no mesmo lugar.
Lá em Travinha, 30 anos, a maioria das famílias que a gente perguntou, não existe um melhoramento, ou seja, esses caras não querem ajudar, ponto final. Isso tem crescido uma fúria dentro de mim. E é esse o motivo que você foi convidado para estar aqui, as pessoas precisam saber disso. Exato. Tem um monte de gente chocada no Instagram falando, Marçal, você entrou aí dentro desse esgoto? Entrei. Eu vou te falar uma coisa, isso é uma denúncia contra a humanidade, aquilo ali é campo de concentração. Na Zona Oeste de São Paulo, onde tem um monte de rico, a idade média de cada um ali, a idade média do povo é 86 anos. A do brasileiro é 74. A da galera lá no campo de concentração é 40. Eu já acreditei nesses caras. Esses caras não são a esperança, esses caras são a traição. Esses caras não querem mudar nada. Eles acharam um jeito de sentar no poder, enganar o povo e manter o povo sequestrado emocionalmente. Ô Flávio, você acredita que tem jeito de mudar todo mundo que está ali na favela? Acredito. Como você acredita nisso? Eu acredito que, principalmente o poder público na questão municipal, né? Porque o poder público, quando a gente fala de educação, ele tem 3 esferas. Então, a obrigação do município é cuidar das primeiras séries, então são das crianças menores. A obrigação do Estado é, né, auxiliar os municípios e até a 8º, 9º ano agora. E o segundo colegial. E as faculdades normalmente são federais, né? A obrigatoriedade das faculdades de receber esses alunos são os federais. Então, para mim, a forma que a gente tem de atuar de verdade no combate ao crime, sem matar ladrão, no combate à Cracolândia, sem atrapalhar a escolha de ninguém, porque assim, eu não nasci para fazer parte do poder público na questão da segurança pública do combate. Pegar o ladrão formado e combater. Mas se a gente quer mudar a cidade, a gente precisa trabalhar com as crianças. A gente precisa ocupar as crianças. A gente precisa motivar as crianças. E fique claro, dependendo das dores que você sente, irmão, a polícia ostensiva ela tem que existir, senão a gente perde o controle na cidade. Não, eu me coloquei em particular justamente porque eu sei da importância. Sim. Se eu precisar da polícia, eu vou ligar o 90. Né? Se eu precisar se acontecer alguma coisa grave, eu vou ligar o 90. Eu acredito que todas as pessoas farão isso. Inclusive pessoas na comunidade ligam o 90 se tiver, tem uma briga de casal aqui, a polícia que eles chamam. Sim. Né? Então, eu não desprezo a importância da polícia ostensiva, eu não desprezo a importância da segurança pública, mas eu não nasci para fazer parte disso diretamente, entendeu? Então, para mim, a nossa forma de contribuição é tirar essas crianças desse quarto escuro, porque você pega uma criança, pensa, se todo mundo aqui se juntar e falar, vamos escolher 3 pessoas de 18 anos e vamos ajudar, a gente ajuda, correto? Agora, pega uma criança de 9 e fica pensando aí, fica matutando, que era a idade que eu tinha quando minha mãe começou a beber, e o meu pai foi embora de casa, meus irmãos começaram a fazer coisa errada. Fica pensando aí, você com você mesmo, o que eu posso fazer por essa criança? Você não pode botar ela no seu carro e levar ela para o shopping, comprar roupa para ela. Alguém vai te chamar, que você vai falar que você está sequestrando, que você é louco, que você está traficando órgãos, você é pedófilo. Você não pode matricular ela numa escola, porque você não é o representante legal dela. Você não pode contribuir dessa forma, matricular numa escola particular. Você pode ajudar superficialmente com algumas coisas. Então, se não for o poder público atuando em favor dessas crianças, dando espaço, construindo oportunidades através de esportes, quantos talentos a gente não perde no esporte, quantos empresários, quantos engenheiros, médicos a gente não perde para o crime, porque são pessoas que têm condições de viver e alcançar esses status, mas elas optam pelo que está mais perto, pelo que elas vê mais cotidianamente, foi o que você falou. E é muito enquanto você estava falando, eu estava lembrando até de algumas coisas, que assim, quando a gente anda, né, e eu tive muitos amigos que se envolveram com crime, ele sempre acha que quem morreu deu um vacilo. Tipo assim, eu não daria esse vacilo. Eu não daria. Continuando na esperança que dá para sustentar que dá para ficar, dá para ficar ali. Só que tem outros em contrapartida que o cara tá sempre atrás da fita boa. O que é a fita boa? Vou naquela cena, pego o dinheiro para resolver minha vida e paro. Ninguém quer. O cara não nasce para ser bandido. Ele não vem com a... Não, tá na veia do cara, ele ama ser bandido. Eu não conheci ninguém. Tá todo mundo na expectativa de resolver o problema e sair fora. Porque está todo mundo querendo prosperar, mas começar por onde? Você consegue entender que o nosso problema é mental e as pessoas, 100% delas querem prosperar. Isso tem mexido muito com o meu coração. Se o povo falar, Marçal, a gente não quer que você trabalhe para nós, não tem como.
Eu me contratei para trabalhar já, acabou. Não é uma opção de vocês. Vocês não me dão um cargo que eu ganho 20 e poucos mil, não tem problema. Eu vou torrar centenas de milhões com isso que eu estou falando, que é o único jeito de mudar o país vai ser esse. Se a gente não mudar essa perspectiva, porque o crime existe, é porque as pessoas querem prosperar. Exatamente. A facção criminosa, ela existe por um antissistema que foi criado pela repressão de gente ditadora que estava governando uma cidade, um estado e um país. Exatamente. Esses caras não vieram do nada de graça. Ninguém acordou num dia e falou, vamos fundar uma religião, uma facção para isso. Não, não existe. Não tem bandido que quer que filho vire bandido. Marcelo, que papo maluco é esse? É esse que é o detalhe. Quanto mais próximo da realidade, mais a lógica vai estar dentro da sua cabeça. Exato. Eu não acredito em nenhuma transformação com dinheiro nenhum. Pode arrumar o dinheiro do Elon Musk aqui e colocar na mão de qualquer um. Não resolve. Não é dinheiro que resolve. O que resolve é não cobrar aquilo que você não investiu. Acho interessante. Tem quase 1 milhão de empresas no Brasil. Você fala, nós temos que ressocializar. Ressocializar o quê? Como? Se os caras não foram socializados. É isso. Vocês estão entendendo ou não? Não tem como ressocializar aquilo que não foi socializado. São marginalizados. É fácil chamar alguém de marginal. Depois, isso aí mexeu muito comigo. Cobrar aquilo que não se investiu. Como que cobra um investimento que não foi feito? Só tem uma solução no país. Todo mundo fica perguntando, como é que vai acabar com a Cracolândia? A de hoje vai demorar um pouco, mas a de 2030 está zerada a rua. A de 2040 está zerada a rua. A de 2050 está zerada. Como que zera nessas 3 décadas? Cuide das crianças. Exatamente. As crianças precisam de 3 coisas. Elas precisam de ensino básico. Elas precisam, nesse ensino básico que eu estou falando, não é escolarização não, tá? Só precisam entender. Precisam de centro lá onde elas estão. Ocupação. Ocupar as crianças com um tripé. Inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais. Ela precisa aprender. Por que precisa aprender a empreender? Porque a única coisa que eu vi libertar alguém foi o empreendedorismo. O trabalho te tira da condição de miserabilidade. O empreendedorismo faz você ter mais problemas e romper com esses pequenos problemas e arrumar maiores. E conseguir fazer uma viagem, conseguir... Não é quando o seu patrão deixa, é quando você quiser. O empreendedorismo liberta. Ter inteligência emocional vai fazer uns aos outros querer parar de matar os outros. É isso aí. Se a gente tiver inteligência emocional, alguém faz uma gracinha com a gente só fala assim, vou continuar tocando minha vida, segue o seu jogo aí. É isso aí. E aí, sabe o que acontece? Menos pessoas vão morrer. Só que se for no ferro e no fogo, você fala, bandido bom é bandido morto. Beleza, você prega esse discurso, só para você saber, não está funcionando. Se estivesse funcionando, era só sair matando todo mundo. Se matar todos os bandidos hoje, em 1 ano está tudo aí de volta porque a fábrica está em alta produção. Pegou o código ou não? Se a gente não parar a fábrica... Aqui entre nós, dificilmente alguém tem mais filho que eu. Quem aqui tem mais de 4 filhos? Levanta a mão. É o que eu acabei de falar. Um cara levantou a mão. Você é da favela, né, irmão? Só na favela pra alguém ganhar de mim. Essa galera rica acha eu um cara maluco de ter 4 filhos. Eu quero ter 5. Olha lá, então você não ganhou ainda. Tá gerando, nós estamos empatados ainda. Vai que a minha mulher tá grávida. O que eu estou falando é o seguinte. Aqui, no nosso contexto, que é muito confortável, eu pareço um maluco tendo 4 filhos. Agora vai na comunidade para você ver. Engraçado é que qualquer um que quer resolver o problema fala o seguinte, não, tem que meter um DIU em todas as mulheres lá. Cara, é o seguinte, nós precisamos de cuidar deles. Existem 12 perfis mentais no nosso povo. E tem um grupo, esse primeiro grupo, que é do desistente, do miserável. O que é desistente? O cara que está na rua, afundado em todo o azar de vício. Esse cara está no nível 1, chamado desistente. Não tem ninguém por ele. Ele já não tem mais força. E ele está jogado. Só na cidade de São Paulo tem 63 mil. Só na cidade de São Paulo. Que é um Morumbi lotado com mais 15 mil pessoas do lado de fora. É muita gente ou não? Situação de rua. Muita gente. Mas é o seguinte, a fábrica está lá embaixo. A fábrica está lá embaixo. Nós precisamos cuidar dessas crianças. Então, só para continuar aqui a entrevista, esse trem está tocando muito forte no meu coração. O tripé é educar para prosperar, não é escolarizar. Continue gastando aí R$500 bilhão em todas as esferas com esse ensino público escolarizante, que não vai servir para nada, mas deixa aí, para ninguém ficar apavorado.
Acrescente esses que eu falei. Ensine as profissões do futuro para essas crianças. Terceiro, põe essas crianças, cada uma, para assumir uma identidade esportiva. Presta atenção no que eu acabei de falar. Identidade esportiva. Seu irmão que foi assassinado era o que tentou jogar basquete e não conseguiu? Não, mais velho. É o outro. É o outro Tá envolveu com o preso. esporte? Não, nunca. Seguinte, se você tiver uma identidade esportiva, seu caráter vai ser moldado. Eu sou outro homem depois da corrida. A corrida me levou para o triatlo me levou para a maratona me levou para o Ironman me levou para o Ultraman. E hoje eu olho um prato de comida e falo, o problema é seu. Quem diria que um cara igual eu, que tinha uma jiboia aqui na cintura, ia conseguir arrancar aquilo? Tinha uma boia de caminhão aqui, ó, enroscada aqui em mim, e tudo, mesmo sendo Ultraman, o trem não saía. Mas é porque você construiu um objetivo, você tinha um objetivo. A comunidade, a periferia, ela não tem. Foi o que você falou, sonho, não tem cara. sonho. As crianças não estão sonhando. É um dia após o outro, sem se preocupar com amanhã, mas também sem planejar. Então não tem como sair dali, não tem como sair daquilo. É sempre apagando incêndio, apagando incêndio. Que fique registrada essa conversa no dia de hoje. Deus vai mudar a sorte desse país. E vai ser agora. Vai ser agora. Pessoas justas vão se levantar. Pessoas de verdade vão se levantar. Porque não é um trabalho de 1, 2, 10, não. É um trabalho de milhões de pessoas. Mas a gente sabe onde está a solução. A solução está naquilo que a gente está cobrando sem ter investido. É isso. E se a gente investir, não vai precisar cobrar. Se a gente investir, não vai precisar cobrar. E eu estou falando da segurança pública dos filhos de vocês. Não dá para querer ladrão morto sem se preocupar com as crianças, com os filhos, porque todo mundo aqui que teve uma base, que teve uma direção, e eu falo, poucas pessoas têm o conhecimento de causa que eu tenho. Poucas pessoas podem falar que saiu da onde eu saí e não se envolveu com crime. Eu nunca me envolvi com crime, nunca fui criminoso, nunca roubei, nunca usei droga. Mas eu sei que é desesperador você olhar para trás e ver crianças que são seus filhos passando fome, você olhar para frente e falar assim, ó, não tenho de onde tirar. A única opção que eu tenho é tentar resolver mais rápido. Então a gente precisa tirar, desmistificar algumas coisas na periferia e na sociedade. Na periferia é que a esquerda é dona da periferia e por eu ser pobre eu tenho que votar na esquerda. Eu tô pedindo um discernimento para Deus e quando você fala, nós somos todos sócios de uma cidade, é um pacto social, né? Sim. Os bilionários, né? Tem gente chegando em trilhão já, milionários, gente que é bem de situação, gente que não tem dinheiro, gente que está passando fome. E no pacto social, um bilionário, ele não vale nem um centavo a mais do que um cara que é dependente químico. Porque ele tem a mesma fração da cidade. Olha que loucura. Olha esse discernimento para ver se tem alguma coisa a ver. O cara que tem muito dinheiro e o cara que tem zero, eles têm o mesmo valor na sociedade. E aqui está o detalhe, a gente valoriza as pessoas que têm um dinheiro e desvaloriza as que não têm um dinheiro. É por isso que você autoriza a matar os outros. É isso. É por isso que você valoriza mais coisa que gente. E o fato de valorizar mais coisa que gente faz com que a gente não pare o que a gente está fazendo para salvar esses irmãos aí. Aí eu quero te fazer uma pergunta, que esse é o discernimento. Se você tiver uma empresa com 5 sócios, seus sócios estiverem mal, são 5, você e mais 4. Se um deles estiver mal, você só tira da sociedade ou você vai pegar na mão porque é seu amigo e você está num contrato social com ele e vai ajudar ele até a última consequência? O que você vai fazer? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Se seu cônjuge começa a ficar mal, você já vai pedir o divórcio? Na sociedade conjugal, a gente investe a nossa vida no nosso cônjuge. Na sociedade empresarial, a gente vai parar os nossos afazeres para ajudar o nosso sócio, porque eu faço isso. Se eu ver um sócio meu com problema, eu paro o que eu estou fazendo na hora. Paro na hora. Mas por que o sócio da cidade eu desvalorizo? Por que o sócio da cidade eu só quero que apaga ele? Cadê o cristianismo de vocês? É isso. Isso tem que ser convertido. Eu sei por que o Moisés matou um cara. Engraçado, que muita gente ignora o erro de uma pessoa e fica só com a parte boa, né? Moisés foi um criminoso. Mas um dia ele subiu no Monte Sinai e Deus deu a lei para ele do mesmo jeito. Mesmo sendo um criminoso, homicida, assassino. Engraçado, Deus mudou a sorte dele. Mas se dependesse de você que não tem paciência e cobra daquilo que você não investiu, Deus só teria matado Moisés e acabado a história dele bem ali. Sabe por que ele matou? Moisés matou um cara porque o chamado dele era libertar aquele povo.
E mesmo sendo criado dentro da casa de Faraó e sendo um filho ou neto de multitrilionário, na hora que ele viu alguém judiando do povo dele, ele sentiu uma dor muito forte. E foi maior que qualquer instrução que ele recebeu no Egito, e foi lá e fez aquilo. Aí eu te pergunto, Moisés tinha que morrer? O Moisés precisava morrer na sua filosofia? Vai você reclamar com Deus. Deus foi lá e deu a lei na mão dele. Se a gente não entender isso, se a gente não recuperar a nossa humanidade, não tem solução. Vocês não estão entendendo. Tem gente que se favorece dessa desgraça. É isso. Tem gente que não tem um pingo de sensibilidade e odeia os seres humanos, só pode. Tem gente que esqueceu de ser humano. Se você olhar no aspecto espiritual, se você olhar no aspecto almático, se você olhar no aspecto lógico, não faz sentido a gente desejar a morte de uma pessoa por causa de coisa. Todo mundo quer prosperar. No meu percurso, ô Flávio, o tanto de gente que me atacou porque eu tenho essa mensagem de prosperidade, até os imbecis que acham que entendem da palavra, falam, ele é o teologia da prosperidade. Deus é próspero. Ele nunca falou que ia deixar ninguém na mão. Ele falou que até os lírios do campo, eles se vestem melhores que Salomão. Ele falou que as pessoas, que a gente ia comer do melhor dessa terra. Se o Deus vivo falou que na Nova Jerusalém o asfalto vai ser de ouro maciço, por que você quer ser miserável e matar os outros? Por que a gente parece um povo imbecilizado, meu Deus do céu? Por que a gente pisa na terra mais próspera do mundo e parece um bando de macaco? Pelo amor de Deus, recupera essa humanidade sua. Ah, mas eu quero prosperar. No final das contas eu já te falo. Quando você terminar de prosperar, você vai falar, agora eu vou ter que ajudar os outros. Por que você já não faz agora o que você vai fazer no final? Exato. Todo mundo que para com esse jogo de comprar coisa e desejar coisa. Desculpa, eu não consigo desejar nada, eu só mando buscar. Depois que você acaba todos os seus desejos, a única coisa que você vai atender é a sua alma, porque seu corpo já está farto de coisa. A sua alma fala assim, ó, vai servir os outros. Vem cá, por que a gente já não podia estar fazendo isso? Começar do começo. Deus já mudou nossa sorte. Eu creio. Se pessoas que têm coração, elas ouvirem essa mensagem, elas vão cair para dentro disso. A política não é nojenta. É gente que odeia gente que é nojenta. Vamos matar então! Dá licença, já que você não gosta de gente, não mexa com gente. Se você não gosta de gente, não ocupe lugares onde gente precisa de ajuda. Entende o que eu estou falando? Quando a gente já viu muita coisa na comunidade, e eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e todas as minhas orações nas nossas refeições, elas não são jargões, elas são de verdade. E quando minha filha completou 1 ano, eu e a minha esposa, nós optamos por não fazer festa, porque festa de 1 ano é para os pais, não para os filhos, né? Mas a minha filha cresce nessas ações comigo, ela cresce nas favelas comigo, e eu quero que ela deseje no coração dela fazer toda a festa numa favela, numa comunidade, sabe? E depois que a gente começou a andar junto, visitar a favela e ver possibilidades da gente conseguir de fato ajudar aquelas pessoas, eu mudei o meu sonho, né? Eu não quero mais levar minha filha para a favela, eu quero que a favela saia da favela, né? Eu quero que a favela prospere e que a gente consiga ser útil, porque confortável para mim, eu sou funcionário público, né? Eu demorei bastante a conseguir uma formação, me formei, passei num concurso que eu ganho razoavelmente bem, trabalho a 300 metros da minha casa,
tenho uma vida confortável, e para mim confortável seria me manter ali, na zona de conforto, cuidando da minha filha, da minha esposa, cuidando da minha mãe que tá velhinha e não enxerga muito bem. Mas eu não me sinto vivo, cara. Eu não me sinto vivo. Eu não me sinto vivo se eu não estiver com os meus. Se eu não olhar para os caras e falar assim, mano, tem jeito para você, cara. Tá no crime é um momento, mas tem jeito para você. Eu nunca troquei ideia com ninguém, eu não falei com ninguém. Para você ir naquelas comunidades sem antes falar, a gente está preparando a sua saída. A gente está preparando uma forma de você sair daí, velho. Uma hora você vai se fartar disso, uma hora eu creio que Deus vai te dar uma opção e a gente tem que estar lá para fazer essa mudança ser possível, porque hoje a gente tem uma sociedade, e eu nem culpo todo mundo, porque é uma questão cultural, que a gente parece que está até o ombro de piche, mas a gente precisa começar a se mover para sair dessa lama, dessa cultura maldita, que quem já foi preso não pode trabalhar. Um ex-presidiário tem dificuldade de arrumar emprego. E ele tem filho, ele tem esposa, ele tem conta. Mas presidente ele pode virar. Então a gente tem uma cultura de criminalizar e de marginalizar quem erra. Como se nós nunca tivéssemos errado. Eu nunca fui preso. Mas eu já cometi tantos erros. Já fiz tanta coisa errada. E é por isso que depois que eu me tornei cristão, isso virou não vou dizer um fardo, mas virou uma missão. Cara, esses esquerdistas eles são tão doentes mentais que eles querem proibir o ensino religioso, porque isso é o que liberta as pessoas. É o que liberta, exatamente. Isso liberta as pessoas. E eles fazem de tudo para destruir nossa nação. Vocês parecem... Vocês que são inteligentes, por que vocês não entendem que o comunismo não funciona? O comunismo é a igualdade, que é todo mundo na miséria. Marçal, então é capitalista, acredite, mesmo governando um reinado de bilhões, eu não sou capitalista. Nós queremos o governo dos céus aqui na terra, eu sou governalista. Eu quero que todo mundo se enxergue, cara. Não faz sentido. Alguém esses dias falou para mim, se você quer mesmo, por que você não dá todo o seu dinheiro? Cara, você conhece Deus? Fala para ele pedir isso para mim, para você ver. A sua escassez não vai conseguir nada de mim. Toda hora que alguém quer se aproveitar de mim, eu falo, Deus, estou aqui, se o Senhor quiser. Não precisa nem da pessoa ficar apelando, eu dou. Ele sabe. Toda a riqueza que ele pôs na minha mão é dele, eu sou um mordomo. Mas sabe por que ele não te pediu? Porque ela não está no meu coração. Ela está debaixo do meu pé, está no meu bolso, está numa fazenda, está em algum lugar aí, produzindo mais riqueza, para servir ainda mais. O jovem rico, quando ele encontrou com Jesus, Jesus só pediu o dinheiro porque era a única coisa que esse cara tinha. E quando o dinheiro é tudo que você tem, sua família não vale nada, seus filhos não valem nada, seu casamento não vale nada, uma pessoa que você está cobrando e que você não investiu e nem forçou para investir nela, que são essas pessoas carentes, não vale nada. Vale mais sua Hilux, vale mais suas coisas. Você foi doutrinado errado para poder ferrar com a vida de todo mundo. Mas o engraçado, uma hora você pode ser pego injustamente, igual eu fui pego. E aí alguém fala, não interessa, bandido é bandido. Não, mas ninguém está falando que é, mas foi pego, então você tem que morrer também. Você fica instalando isso na cabeça das pessoas, uma hora é um filho seu que está de frente com essa pessoa que não teve um investimento, ele vai tirar a vida do seu filho. Vocês não estão entendendo? É isso. Você não sabe qual que é a gravidade de não voltar a ser humano. Nós somos o povo mais doente da terra. Aqui está matando mais gente nesse país do que na Ucrânia e na Rússia juntos, que é um país que está em guerra. O Brasil é o único país do mundo que não tem guerra declarada e se usa fuzil civilmente. Nenhum lugar do mundo se usa fuzil como arma nem da polícia nem de criminosos. Só país em guerra. Mas depois que, igual no Rio de Janeiro, os caras estão desfilando na rua com fuzil, se você sair com revólver, vai morrer todo mundo. Perdemos o jogo ali. Mas a grande verdade é, aonde que está a esperança? Não aponta para o outro lado, está nas crianças. Está nas crianças. Os mais velhos, lá no Egito, Flávio, todo o povo que saiu do Egito, os mais velhos não conseguiram chegar à terra de Canaã. Sim. Porque eles não mudaram a mentalidade deles.
Só os mais jovens. Só os que nasceram no percurso. E aí está o segredo. Se você acha que não dá conta, investe em quem vai dar conta. Esses velhos não acreditam. A mentalidade escravocrata, eles não acreditam. Eles têm certeza que não funciona o que eu estou falando. Eles têm certeza no coração deles. 40 anos em zigue-zague no deserto africano. Ficaram todos no caminho. Só chegaram os que tinham a mentalidade diferente. Os mais jovens. Esses sim conseguiram chegar nessa terra. Nem o Moisés conseguiu entrar. Dos mais velhos, só Josué, que era mas que era uma geração Caleb, jovem. e que acreditou. Foi o único que acreditou, né? Caleb e Josué entraram por crer. Então, na verdade, a gente precisa... Sempre que a gente fala de segurança pública, para mim é um assunto muito complexo, porque segurança pública para mim é pessoas, né? Então, se você não conhecer a realidade de alguém que tem necessidade, e se você não se doar, às vezes não é dinheiro. Às vezes, já levei várias pessoas, inclusive Felipe Sabará, eu conheci em uma dessas ações. Eu sempre trouxe pessoas para conhecer a realidade, todas elas, sem exceção, saíram transformadas com outra mentalidade a respeito de comunidade. Todas. E em alguns casos, as pessoas se tornaram amigas. Então elas não doaram dinheiro, elas não tiraram dinheiro do bolso, elas doaram atenção, elas doaram abraço, elas doaram tempo de conversa. Então a gente não tem só escassez de recurso, a gente tem escassez de tudo. Então a pessoa, pelo jeito que ela se veste, ou pela condição que ela tem de se vestir, de determinado lugar que ela chega, ela é hostilizada. Então a pessoa ela já não quer mais sair da comunidade. Por quê? Porque eu tenho vergonha, né? E na periferia a gente fala, cruzar a ponte, os boys ficam tirando nós, a gente se veste diferente. Porque as pessoas não entenderam o que é o amor, né? Então, muito cristão, e eu sou evangélico, sou de uma igreja evangélica, e dentro da igreja eu vi muitas pessoas falando de matar o ladrão, né? E eu discordava, sempre discordei e sempre vou discordar. Eu falava, cara, não é isso que está escrito na minha Bíblia. E eu saí de lá, então eu sei que não é essa a solução. Porque quando eu converso a gente brincou esses dias, eu e um amigo meu de 30 anos, eu falei, parece que a gente veio do cemitério, né, cara? Se a gente começar a falar o nome de quem a gente conhece aqui, mais da metade já morreu. Porque a gente conhece mais gente que morreu do que ainda está viva. De tantas pessoas que morrem na periferia. Não é a solução. Não é. Cara, é uma máquina de moedor de carne. Exato, é uma fábrica de bandido com uma fábrica combatendo o bandido e aquela guerra social sem ser declarada acontecendo a todo tempo. E a sociedade no meio disso de refém da política. Porque o criminoso ele é, na periferia, a pessoa mais próspera. E muitas vezes ele é também a resposta social. Muitas vezes o cara está com fome, não tem uma cesta básica da prefeitura. Tem alguém ali comprando que o cara vende a droga, e sabe? Então assim, o assunto é muito mais complexo e essa conversa para mim é muito séria. Eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Eu vou só recapitular quem é o Flávio. Meu pai foi embora de casa, minha mãe era alcoólatra e meus irmãos entraram para o crime. E eu estou com o Pablo Marçal, um ícone do Brasil, dando entrevista, falando do Flávio. Isso não é o Flávio, isso é Deus. A Deus, ao Senhor Jesus, toda a honra e glória. Porque se não fosse o Senhor a me trazer nesse sofá aqui, que acabou de sentar o Zezé, teve uma entrevista com o Zezé de Camargo e com tantos outros artistas, e tá o Flávio, da onde? Do Macedônia, lá do Capão. Sabe o Flávio? Aquele que entrega umas cestas, organiza umas festas. Está lá com o Pablo Marçal. Foi porque eu coloquei no meu coração, sem nenhuma pretensão, que a gente precisa fazer para a gente poder cobrar. O que você me recebeu lá em Travinha, eu olhei nos seus olhos, até te falei, toma meu número, pode me chamar. Sim. Todas as horas que esse homem me chama, eu atendo. Eu não atendo nem um sócio meu. Falo, manda mensagem. Aí ele liga, eu tenho que te dar uma ideia. Eu atendo. Eu estou vendo em você uma solução, entende? Alguém que sente dor, alguém que tem a solução. Alguém que ama o povo.
Só precisa disso. A gente não precisa de político especialista em nada. A gente não precisa de gente inteligente também não, tá? Precisa do mínimo. Fazer as contas, dar conta de resolver algumas coisas que são formalidades. Precisa de gente que ama a gente. Gente que suporta defeito. Gente que aguenta tranco. Gente que está disposto a ajudar. Gente que entende a realidade. É isso que está precisando. Eu fico imaginando o tanto de gente que não tem a capacidade de ser atendente no McDonald's. E o cara é prefeito de uma cidade. E a arrogância da pessoa em não gostar de gente. Só precisa de saber gostar de gente. Então, o dia que eu te vi ali, cara, me deu esperança. Porque a maioria das pessoas só tem interesse no que está fazendo. Só interesse. Aí eu vi, mano, esse cara só está entregando. Esse cara está ganhando de volta. Está ganhando nada. Mas continua fazendo a vida dele acontecer para sustentar a casa dele e ajudando. E eu tenho visto isso nesses caras, né? A maioria dos líderes ali das comunidades, eu chego e falo, mano, o que esse cara ganha para fazer isso? Certa vez, Flávio, o C.S. Lewis, que era conhecido como um dos maiores ateus do mundo, ele tinha certeza que Jesus era lunático ou que aquilo era uma fábula. Aí ele foi ele mesmo investigar a vida de Jesus e não conseguia fechar a equação. Ele falou, ou Jesus está fazendo isso em benefício próprio ou em benefício de terceiro. Ele estudou, não chegou à conclusão que aquilo era para benefício próprio, porque ele acabou pendurado na madeira. Sim. Ele foi investigar os 12. Um por um, falou, mano, esses caras têm o mesmo comportamento. Ou eles estão fazendo por eles, ou por benefício de terceiro. Aí ele chegou nos discípulos de discípulos. Aí chegou num cara lá, igual o Silas. Aí, peraí, o que esse cara está fazendo? E o padrão comportamental era o mesmo. A única coisa que os caras faziam era pelo próximo. E ele falava, mas qual que é a lógica de o que vocês estão fazendo? Todo mundo está morrendo, todo mundo está entregando a própria vida para essa mensagem continuar correndo. Você acredita que foi isso que fez um ateu, que é inteligentíssimo, C.S. Lewis, escreveu Crônicas de Nárnia. Ele encontrou com Cristo e teve essa realidade com a palavra, entendendo mecanicamente todas as saídas que esse grupo fez, esse grupo de Jesus com 12 e com os 400. Quando ele olha aquela linha e fala, todo mundo deu a própria vida por uma mensagem. Eu quero saber por que eu não dei a minha ainda. Aí o cara vai, é um dos maiores nomes do cristianismo nosso contemporâneo. Por que eu estou te falando isso? O cristianismo tem a ver com melhor dar do que? Receber. Receber. Quando você entender isso, você vai começar a transbordar. Eu sei que a maioria das pessoas que me ouvem hoje, elas estão loucas para ficar ricas. Mas pode contar? Até o favelado quer ficar rico. Todo mundo quer, sabe por quê? Porque a natureza de Deus é rica. Amém. Um dia interpelaram o Elon Musk, falou assim, para que comprar um Twitter de 44 bilhões de dólares, sendo que com 7 bi acaba a fome? Mexeu com o cara errado. O Elon Musk falou, me prova aonde você vai pôr o dinheiro que eu dou os 7 bi para você acabar com a fome. A mulher da ONU falou isso. Aí ele falou, me prova que eu vou dar os 7 bi. Só que é o seguinte, você vai ter que prestar conta de cada linha, mas eu quero a fome acabada na Terra. Até agora não consegue provar o que ela falou. Se colocar todo o dinheiro do mundo, você nunca vai acabar com a fome, porque a pessoa tem que aprender a governar, e governar não é sobre dinheiro. Se essa pessoa governar a própria vida dela, se essa pessoa tiver as oportunidades, ter os nossos irmãos, os nossos sócios na cidade, tiverem a oportunidade que a gente pode dar ou não? Sim ou não? Sim. A gente pode. O mais pobre aqui pode, porque lá na favela, os que menos têm são os que mais ajudam. É verdade. Os que menos têm são os que mais ajudam. Quando alguém fala, Marcelo, você é o cara, porque você mandou 206 carretas lá para o Rio Grande do Sul, eu falo, coitado. O cara é quem pegou as roupas que vestia para doar, porque ele deu quase tudo que ele tinha. Eu doando esse tanto de carreta com esse tanto de gente, eu não posso nem pegar o mérito, tá doido? Eu, na condição que eu posso doar 200 mil carretas, dei só 200. Eu não dei nada perto daquele que ficou lá dando tudo que tinha. Você tá doido? Eu sei fazer conta de ROI. Fiz nada do que eu podia. Agora você imagina, fomos do que mais fez no país. Não fiz nada. Imagina se a gente fizesse. Imagina se o país tivesse essa consciência e todo mundo se movesse em prol da necessidade do outro. A gente não teria problema com segurança pública. O segredo é a transformação mental. É isso. O segredo é a prosperidade que é natural. Fazer as pessoas entenderem isso.
O segredo está na identidade da nação. O segredo está na identidade pessoal de cada um. Nós somos uma geração que não tem identidade como povo. As pessoas perderam a identidade, por isso que eles ficam malucos com essas 32 ideologias de gênero que vai aumentar para 40 até o final da tarde. Esse povo está maluco. Maluco. Nosso problema no Brasil é de paternidade. Está faltando homem nessa bagaça. É isso. Ai, você está falando mal das pessoas que são as opções sexuais. Meu filho, volta na sua identidade e para com essa conversa. Falando de homem. Se a gente fosse para a guerra, a gente já tinha perdido a guerra, porque não tem homem aqui. Olha os problemas básicos. Identidade da nação, identidade individual de cada um. Paternidade, masculinidade. Coisa básica. Ninguém está falando de nada demais aqui. Alguma coisa demais? Precisa ir para a escola para aprender isso? Mas na escola tem tudo para destruir isso. Coisas básicas. Pessoa que tem isso e colocar um sonho na capanga. É isso. Meu primeiro vídeo que estourou na internet, Flávio, estava falando para uma outra camada da sociedade. Olha o que eu falava. Pare de sonhar. Meu primeiro vídeo no Instagram. Pode rodar meu Instagram 6 mil postagens atrás, mais ou menos. Você vai ver lá o primeiro vídeo. Pare de sonhar. Eu lembro das palavras. Eu falei, pare de sonhar. Sonhar é de Deus. Só que é para quem está dormindo. Acorde e vai fazer o que precisa ser feito. Só que hoje, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse nível. Hoje é, por favor, sonhe. E para outros na sociedade, por favor, volte a sonhar. As pessoas têm perdido a esperança. Deixa eu te falar, faz um favor, prospere. Vou explicar por quê. Porque se você prosperar, você é a esperança dos que desistiram. Se você prosperar, você se torna a esperança dos que desistiram. É por isso que eu não vou parar de prosperar. Eu lembro quando eu fui na África. Se você quiser, depois de eu falar isso, eu quero que você faça pergunta para mim. Tá. E o povo vai fazer pergunta para você. Eu lembro de chegar na África em 2019. E ali na África, em Angola, a gente foi num restaurante bom. E alguém falou, nunca mais você vai conseguir comer num restaurante bom. Depois você vê a realidade africana, né? Eu não sei porquê, mas eu senti o diabo falando aquilo para mim. E ali eu determinei, eu vou continuar prosperando mais, eu vou nos restaurantes mais poderosos da terra, e eu vou aumentar ainda mais a minha ajuda com as pessoas, mas escassez vinda do inferno nunca vai me pegar. A pessoa, achando que a história era triste, vindo para cima de mim, queria frear a prosperidade. Deixa eu te falar, se você não prosperar, um monte de gente morre sem você saber. É verdade. E se você prosperar, um monte de gente ganha. Eu fico imaginando se esse povo deixar eu trabalhar para eles. Eu fico imaginando. Se não deixar, eu vou resolver até onde eu der conta. Mas eu imagino eu com um canhão de 111 bilhões na mão. Você está ficando doido. Um canhão que é do povo. Não é favor para ninguém. Se for falar, Marcelo, pega esse canhão aqui, atira. Vocês vão me dar essa honra. Primeira coisa, deixa eu treinar todo mundo e todo mundo só vai sentar em cadeira de gente que ama a gente. Você imagina que loucura. Eu estou animado demais. Eu estava com medo de ser prefeito, falar a verdade. É uma técnica do Jó. Tudo que você teme vai vir sobre você. Mas eu já passei dessa fase. Eu estou doidinho para pegar um canhão e falar, vai lá, resolve isso aqui. Tira esse povo do meio do esgoto. Vai lá, você faz pergunta agora. Eu para você? É. O que você mais acha que vai encontrar de dificuldade? Deus te colocando na governabilidade de São Paulo. Você falou a palavra que não vai ter dificuldade. Foi Deus que colocou. Eu sou resistente, aguento pancada. O que chamam de dificuldade é para aquilo que você não começou. Eu já comecei. Já estou enfiado até a cabeça mesmo. Eu não vejo dificuldade de nada, juro. Eu não consigo ver algo assim, esse aqui está com dificuldade. Estava lá na prova do Ultraman. Cara, como é que você vai atravessar 452 quilômetros? No final que eu fui descobrir, se alguém me contasse essa frase antes, ia ser mais leve. 452 quilômetros de prova. Os americanos, e aí, o que você tem a dizer de ter concluído a prova? Né? A coroação no outro dia. Depois de você correr 452 quilômetros, aí o almoço é junto com os atletas. Aí eu falei, mano, o que esses caras estão arrumando? Aí me deram o microfone. Eu falei, 452 quilômetros. Para quem vai começar é uma longa jornada. Mas para quem cruzou a linha de chegada, é só uma história. Eles bateram palma e falou, é isso, é? Ou seja, você vai medir, se você dá conta, vai. No começo parece difícil.
Mas só é difícil para quem não começa. Quem começou já não é 452. Acabei de andar um pouquinho aqui, ó. Já está 451. Tem outra, tem outra. Vai lá. O que você espera da Câmara e dos vereadores de São Paulo? Cara, eu espero ter unidade. A política no Reino Unido não é uma política de oposição querendo destruir a situação. A oposição, ela faz sombra. É isso. Tem um gabinete aqui, ó, na frente do outro, fazendo sombra para os dois juntos conseguir prosperar. Eles vão ficar doidos com o nosso modelo de governo, porque o povo, né, com a graça de Deus e a confiança do povo, na hora que chegar, tá eleito, eu vou chamar todos os partidos, vou falar, vocês querem todo mundo ajudar? Quer. Me dá os nomes de gente com esse perfil aqui, ó. Pode sentar aí na cadeira, vamos ajudar. Só que antes eu vou fazer uma imersão, você vai estar lá. Uma imersãozinha de 5 dias. Quem aguentar chegar no final, faz uma prova, da prova eu escolho. Vai você para cá, você para lá, você para cá, só isso. É só aguentar uma imersão comigo só. Uns 14 horas por dia, semana inteira. Tipo um método de IP duplo. Se der conta de chegar no final, aí pode fazer a prova. Fez a prova, já começa a pôr nos lugares. Vamos lá, vamos ver quem mais gosta de gente aqui. Criar indicadores dessa forma. Mas não tem o que fazer. Não precisa ser um governo de um partido. Todo mundo tem sede pelo poder. Você quer? Então vai lá, deixa eu ver quantas pessoas estão ajudando. Medir o número da prefeitura pelo tanto de gente ajudada. Ah, você é da habitação? Daí, quantas escrituras estão liberadas? Deixa eu ver quantas você conseguiu esse mês. Você é fraco, você liberar 5 mil escrituras no mês. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões, que deve ter 5 milhões de pessoas precisando da liberação. Isso foi até uma das postagens que você fez, né? E algumas pessoas fizeram alguns comentários bons, elogiando, outros negativos. Uma pessoa perguntou lá na internet, então quer dizer que agora ele é o maior conhecedor de favela por ter visitado uma? Você acha mesmo que ele conhece tudo sobre periferia? E minha resposta foi simples, eu falei, olha, eu não estou preocupado com quanto ele conhece, eu estou preocupado com quanto ele está disposto a conhecer para resolver os problemas, porque o nosso problema não é quem conhece mais ou menos, é quem resolve. É igual o esquerdismo, o comunismo maluco fala. Você não tem lugar de fala nisso aí. Eu aprendi uma boa demais. Quem tem lugar de fala é quem vai resolver. Quem não for resolver pode até ser do problema. Se não vai resolver, cala a boca. Quem tem lugar de fala é quem faz parte da solução. Não quem está lá enfiado, enchendo o saco e murmurando. Eu tenho lugar de fala porque eu quero resolver e acabou. Então se você não quer, o problema é seu. Vou te falar, vou te convidar. Cala a boca. Acho bom. O Marçal não presta. Você que é foda, vai você, ué. Vai você lá que eu te ajudo. Eu ponho dinheiro na sua campanha. Vamos lá, pode ir. Não, eu quero só criticar. Quer criticar, fica calado. Se for para resolver, ou você vem ajudar, ou então você vai e a gente ajuda. Mas reclamar já deu, não está resolvendo. Esse método não funciona. Vai direto aí no como as pessoas querem perguntar para o Flávio. Antes de vocês perguntarem para ele. O Flávio, ele tem sido desafiado prontamente, né, para subir o nível dele na servidão com o povo. Ele é um cara que eu chamei para andar do meu lado, pelo coração. Ele e o Sabará é um cara, filho de bilionário, pai fica bravo com ele. Você só fica aí na política perdendo tempo, e as nossas empresas e tudo. Ele falou, sei, eu quero servir o povo. Aí você imagina um cara que é duramente criticado, já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Ele tem uma ONG chamada Arca, e eu conheci o coração dele, e foi por isso que eu te conheci, por causa do Felipe. Que o pai pegou no pé muitas vezes e ele falou, cara, Deus me chamou, eu não posso fazer outra coisa. Mas cara, era tudo, você deve pensar, né? Tudo que eu queria era ser filho de um bilionário. Então, mas Deus quis outra coisa. Deus colocou o coração no cara para preocupar com gente. E agora? E os bilhões? Aproveita que já 2 mais rápido. Aqui está o segredo. Faz o que Deus mandou, não o que seu pai quer. Amém. Honre seu pai e sua mãe não significa fazer o que ele quer, significa aceitar seus pais como eles são. O dia que você se libertar disso também vai dar tudo certo. Faz o que Deus te chamou. Meu pai queria que eu fosse funcionário público. Aí depois queria que eu fosse advogado. Era só sonho dele. E depois queria que eu fosse médico. O dia que eu prosperei, eu falei, eu vou pagar medicina pro senhor. Não, eu não. Então para de sonhar esse trem para mim, eu não quero. Você pode me ver dono de hospital, médico eu não quero. Aqui está o segredo. Faz o que o seu coração fala. E se ele estiver conectado com o Senhor, não tem como dar errado. Manda a pergunta para o Flávio aqui. E eu quero anunciar para vocês
Ele está no Partido Republicano, ele foi desafiado a ser vereador na cidade. E eu quero que você conta comigo, que eu sou um cara de verdade. A sua causa é minha causa. Tem gente que vai ficar louco, mas ele não é do seu partido. Meu partido é o Brasil. Quem achar ruim, felice ao Brasil. Tá bom? O partido é o Brasil. Ah, mas eu vi lá o PRTB, você é presidente de honra nacional. Não tem problema nenhum, meu partido é o Brasil. Não tem nada maior que o Brasil e acabou. Então, meu irmão, você é nosso pré-candidato, independente do partido, porque se o seu coração é esse coração aí que eu tô vendo, e eu sou bom para ler isso, você tem meu apoio. E eu quero que você vá para cima, que você vai estar representando lá dentro, que um cara igual você precisa sentar na Câmara, assim, ó. É um cara que o poder não vai mudar a sua cabeça, que se for mudar, você vai tomar murro na cara. Eu já sei que não é seu estilo. Sim. Que é um cara que já poderia ter largado isso, não largou. Ou seja, precisamos de cara desse perfil, que não curva para sistema, não curva para dinheiro, não curva para nada, a não ser causa. Então, conta com o meu apoio, tá? Obrigado. Uma salva de palmas para esse cara aceitar isso. Vai lá, o povo faz pergunta agora. O povo! Vai lá, cadê a pergunta pro homem? Flávio, eu sou o Arthur, tenho 12 anos, sou imagem e semelhança do Criador. Minha pergunta é: como você fez para ter um grande alcance e ser reconhecido dentro das comunidades? Eu não tive dificuldade porque eu sou de lá, né? Nasci, criei lá, então eu comecei as primeiras ações ainda adolescente. Põe a tela aí, desculpa. Põe a tela aí o Instagram dele para todo mundo seguir. Deixa eu seguir ele aqui, eu acho que eu não estou seguindo ainda, eu tô. Tá, acho que... Tô seguindo? Tá. Como eu nasci na comunidade, eu nunca tive dificuldade para transitar, porque era meu bairro. Então, ainda na adolescência eu comecei as primeiras ações. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que foi muito frustrante a minha primeira ação, inclusive, que eu consegui comprar com o meu 13º naquela época 8 panetones. E aí eu cheguei todo feliz, achando que eu ia distribuir 8 panetones, só que tinha 20 crianças. E aí eu tive que dividir os panetones para todo mundo comer um pedaço e... Foi assim que eu comecei, mas eu não tive dificuldade porque eu moro na mesma casa desde que eu nasci. E como uma pessoa que é de fora da comunidade poderia alcançar pessoas de dentro da comunidade para transformar a vida delas? Excelente pergunta. Eu tenho feito muito isso. Tenho trazido pessoas para dentro da comunidade. Pela misericórdia de Deus, eu tenho apresentado o Pablo, inclusive, nas comunidades. Conheci o Felipe através de uma ação dessa. E eu acho que todas as pessoas que têm interesse em conhecer uma comunidade, ela tem acesso a uma pessoa que é da comunidade. Então, além das pessoas que são da comunidade, em se dispor a apresentar a comunidade para as pessoas, eu acho que todas as pessoas que tiverem interesse, acho que eu vou, não sei como é que vai ser a internet, minhas redes sociais depois daqui, mas chama no direct que a gente Flávio informa. Almeida 10 SP. Então, é isso. A pessoa tem que ter o interesse, e depois que ela tiver o interesse, ela só procurar uma pessoa da comunidade, ou uma pessoa engajada, que seja um líder comunitário, procurar nas redes sociais do bairro, me procurar, que eu estou sempre à disposição para ajudar e para levar as pessoas para conhecer a realidade da periferia. Garoto, se você quer ajudar essas pessoas, você precisa de ir lá. Vai com sua família, escolhe uma família. Cada comunidade que eu estou indo, eu estou tirando uma foto com a família para marcar aquele momento com aquela comunidade. Eu pedi para imprimir e colocar em porta-retrato. Algumas pessoas eu olho e sinto coisas sobre elas e eu declaro. O Cauã que eu tive ontem lá era Beira Rio. Beira Rio. Na Beira Rio eu vi o futuro dele, eu declarei o futuro dele. Vai ser um industriário. Aí eu falo para o meu time, tira uma foto que eu quero guardar. Vamos ver se isso vai cumprir ou não. Nós vamos investir para essas coisas acontecerem, mas se você estiver no ambiente, você pega o código do ambiente. Para ajudar alguém, você tem que aprender a linguagem. Você tem que aprender a cultura. Você tem que aprender como isso funciona na cabeça das pessoas. Porque senão o abismo social faz com que a gente não entenda o que as pessoas estão passando, entendeu? Entendi. Porque se você falar, vamos ser rico, aí o cara fala, mano, aqui o caminho é crime para ser rico. Não tem outro. Não tem, na cabeça, não é brincadeira, na cabeça ou é ser jogador de futebol, e eu tô ajudando a disseminar isso nas comunidades. Não tem vaga de jogador de futebol, agora estão pensando. São milhões de crianças querendo milhares de vagas de futebol. Milhões para milhares é uma vida. Ou seja, não tem vaga para todo mundo. Vamos colocar mais coisas aí na cabeça de todo mundo?
Rapidinho eu falo assim, você quer ser igual o Neymar? Quero. Você sabe que ele é empresário? Não. Pois é, ele é rico desse jeito, não é porque joga bola não, é porque transformou o Neymar numa marca empresarial. Quer ser empresário agora? Aí a criança fala, quero. Se o Neymar eu também quero. Ou seja, só isso. Se a pessoa entender que tem como, alguém contar uma história para ela entender, ela fala, eu quero ser igual o Neymar, empresário. Aí você conta, ó, tem um jogador famoso aqui pra caramba que hoje não tem mais nada. Ou seja, ele não foi empresário, não adianta ganhar milhões. Tem que criar um negócio com isso. Vai lá, próxima pergunta. Valeu, garoto. Boa tarde, minha pergunta é para o Flávio. Flávio, eu me chamo Juca, sou de Carapicuíba, nascido e criado no Campo do Bahia, uma comunidade bem conhecida. E eu queria saber como que eu chamo a atenção da periferia, daqueles menininhos que estão crescendo. A minha mãe teve uma ONG lá por 22 anos e agora a Prefeitura de Carapicuíba acabou cortando o nosso contrato. E a gente quer seguir com isso daí, mas a gente vê uma certa dificuldade porque hoje a galera quer se espelhar mais naquele bandido que está andando de carrão na comunidade e a gente que está no digital, está tentando conseguir, a gente às vezes não consegue ter aquele carrão. E aí ele acaba seguindo aquele cara, as atitudes que os caras tomam, para onde eles vão, o que eles fazem. E quando a gente chama para ajudar, eles meio que vai 1, 2 dias e aí percebe que é um processo e eles não querem esperar esse processo, eles querem para ontem. Sim. Primeira coisa que eu acredito muito no terceiro setor. Eu acho que a extensão do braço do Estado, do município, do poder público de modo geral, é o terceiro setor, porque a prefeitura não consegue realizar todos os serviços e serviços que ONGs, por exemplo, consegue realizar, como contraturno escolar, atendimento esportivo, a reforço escolar, aulas de todo tipo de esporte, músicas. Então acredito muito no terceiro setor. Chamar a atenção, no meu caso, foi uma coisa muito orgânica e natural, mas, cara, sola do pé, bater nas portas. Você tinha um incentivo da prefeitura que foi retirado. Tem grandes empresas que fazem doações para ONGs, e você precisa entender, estudar sobre como captar esse recurso, porque é um conhecimento muito profundo, mas ele é essencial para que você consiga captar recursos sem depender da relação com ninguém. Então tem editais, tem empresas, tem contratos que você apresenta um projeto, apresenta a documentação adequada, e tudo estando ok, eles não negam o recurso. Então eu acho que a maneira que você tem de trazer notoriedade para o seu trabalho, além de andar muito, é conhecer a forma de captar esse recurso sem depender de associações, parcerias. Obrigado. Muito bom. Flávio Almeida, olhando naquela câmera ali, eu quero que você mande um recado para todo mundo que vive nas mais de 1000 favelas na cidade de São Paulo. São Paulo que tem 96 distritos, que são 472 bairros aproximadamente, mas são mais de 1000 favelas. É muita coisa, hein? Muita coisa. Manda um recado só para esse povo. Só para esse povo? Para eles renovarem a esperança, para as crianças colocarem um sonho no coração. Manda um recado para eles. O recado que eu tenho para vocês, meus irmãos, meus patrícios, o primeiro de todos é que, independente do erro que você tenha cometido na sua vida, Deus tem o perdão para você, ainda que você não se perdoe. Então, confesse o seu pecado e acredite que Deus te perdoa, porque muitas vezes a gente permite que uma ideia de que a minha desgraça é consequência dos meus erros, e isso é uma verdade, te mantenha naquele ambiente de desgraça. Você colhe o que você planta, mas se você mudar a semente, se você mudar a forma de você seguir sua vida, você vai mudar a sua história. Esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu tenho é: não entregue o seu tesouro por migalhas. Não faça da política algo simples e que só acontece de 4 em 4 anos. Porque as pessoas dizem para mim que não gosta de política, mas quem não gosta de política é governado por quem gosta. E normalmente quem gosta não está preocupado com você. Então passe a gostar de política e entregue o seu ouro, que é o seu voto nessas eleições, para as pessoas que têm projeto, para as pessoas que têm intenção, para as pessoas que têm coragem de fazer por você e por nós. É isso que eu tenho para dizer. Eu quero mandar uma salva de palmas. Eu quero mandar um recado para as comunidades de São Paulo e do Brasil. Aqui vai começar o maior movimento
de restauração desses lugares. E se alguém te falar que eu sou um playboy, nunca fui, não sou e nunca serei. Você pode acusar meus filhos de serem playboys. Eu estou trabalhando para eles não ficar com isso. Eles são filhos de rico, eu não sou. Eu tenho um compromisso com vocês, que eu conheça a pobreza, conheça a riqueza. A única coisa que eu quero agora é servir. Eu descobri que todo mundo quer prosperar. Eu descobri como é que funciona, eu tenho uns códigos para isso. Eu tenho paciência para ver isso. E se vocês estão sem esperança, eu vou pedir, renova mais uma vez a esperança, porque Deus mudou a sorte da nossa cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo funcionando vai mudar a sorte desse país inteiro. Eu não só creio, mas empenhei minha vida nisso, a minha família, as minhas empresas, o meu patrimônio, a minha história. Eu empenhei tudo nisso, eu acredito nisso. E estou vivendo isso, e vou até a última consequência nisso. Eu quero agradecer a todos vocês que deixaram eu entrar. Eu espero que vocês deixem entrar em todas. Eu não sei se o tempo eleitoral permite eu entrar em todas, mas eu tenho disposição como pessoa para ir olhar olho no olho com todo mundo que está aí. Não sei qual mecanismo que eu vou usar, mas eu vou chegar. E eu quero que vocês saibam que o meu papo é reto. Não estou fazendo gracinha eleitoreira, não acredito nisso. Nós somos uma grande nação e nós não vamos cobrar dos nossos filhos, quando eles tiverem 18 anos de idade, aquilo que a gente não investiu. Quando eles tinham 5 anos de idade, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ser conhecido nesse país como a pessoa que mais investiu na história da periferia, sem demagogia, com papo reto, com política ou sem política. É um negócio que o meu coração comprou e ninguém vai tomar isso de mim. Eu quero mandar um beijo para todas as mães que estão hoje cuidando dos seus filhos aí, guerreiras, sem o marido. Quero mandar um beijo para todas os vovôs e vovós que perderam a esperança. Vocês ainda verão com seus olhos esses lugares com as paredes pintadas, com dignidade de volta. A vocês que nunca viveram um dia de dignidade, vocês vão viver o primeiro dia de vocês com dignidade, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Esse é meu recado sincero. Nós vamos tirar vocês de dentro desses campos de concentração, desses esgotos. Nós vamos trazer saneamento básico para vocês, nós vamos mudar a realidade de vocês. Eu creio nisso por tudo que é mais sagrado. Eu quero que vocês contem comigo, com a minha família, com tudo que eu sou. Eu não estou de brincadeira, eu ainda sou uma piada na política, mas essa piada vai virar o pesadelo de muitos canalhas e eu vou até depois do fim com vocês. Um beijo no coração de vocês e nós seremos uma nação de primeiro mundo e vai começar por São Paulo. Tamo junto. Obrigado, Fábio Almeida! Mentalidade de milhão, galera. Vai de novo. Valeu, gente. Tamo junto!